Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas agora no Corintianeiro 2.0 para trazer para vocês algumas informações de grande importância, tá? Vamos começar falando aqui sobre Dorival Júnior pode sair do Corinthians? Vou trazer essas informações para vocês e explicar o possível motivo que isso pode acontecer. Vamos falar também sobre Pedro Raul. Quer o Corinthians para 2026? Vou trazer essas informações para vocês e Fagner, vem ou não vem pro Timão. Fiel, tudo agora para vocês, a verdade sobre tudo que acontece nos bastidores do Corinthians, tá bom? Quero pedir humildemente ao seu like e também para você não esquecer de se inscrever nesse canal. Canal novinho, com mais de 5 mil inscritos para você. Não podemos esquecer que ficamos alguns dias aqui sem postar na plataforma, é verdade. Mas agora voltamos com força total, com 3 vídeos diários, 2 no Corintianeiro e um aqui no Corintianeiro 2.0, todos os dias para vocês. Combinado, fiel? Então chega de enrolação e bora falar de Timão. Quero começar aqui com o Fagner, tá? Porque há sim uma grande possibilidade do Fagner voltar para o Corinthians. Inclusive, alguns dias atrás eu trouxe essa informação lá no Corintianeiro. Essa informação, ela se tornou mais efetiva, tá? Porque sim, não há possibilidade de renovação entre Cruzeiro e Fagner. E sim, também, o Corinthians já disse não, e o próprio Fagner também, a outros clubes que já tentaram aí uma possível conversa para envolver o Fagner em uma negociação, clubes de menores expressão. Eu estou cravando aqui que o Fagner será jogador do Corinthians? Não, mas estou dizendo que a chance ela é muito grande para isso acontecer, e hoje eu vejo uma volta do Fagner com bons olhos. Corintianeiro, mas o Fagner é paneleiro, o Fagner é isso, o Fagner saiu pelas portas de trás do Corinthians. Fiel, eu concordo com tudo isso que você está falando, mas agora são outros tempos, são outro time, é outro elenco. Lá não tem mais Cássio, não tem mais Gil, não tem mais aquela patotinha para ele fazer panela. E outro, o Fagner vai ter que se conformar, se ele quer voltar para o Corinthians, em saber que ele vai chegar na reserva. Hoje o titular do Corinthians se chama Mateuzinho. É óbvio que se o Fagner demonstrar um bom futebol, se o Fagner mostrar nos treinos que está totalmente apto e capaz a ser titular, com o Dorival Júnior vai colocar o Fagner como titular. Pelo menos no mundo ideal é assim que funciona. Joga quem está melhor em campo e o Fagner tem totais condições, se voltar a jogar um bom futebol, fazer sombra para o Mateuzinho para poder virar um titular. Eu vejo a volta do Fagner com bons olhos pelo seguinte motivo, tá, fiel? Pelo seguinte motivo. Primeiro, a gente sabe que o Jacaré não deu certo na lateral. Não deu. Já teve algumas oportunidades, não encheu os nossos olhos, pelo menos não é aquilo que a gente esperava. O Léo Maná, além de estar emprestado, também não conseguiu suprir essa necessidade. O Corinthians improvisou o Félix Torres, que até jogou 2 partidas bem, depois já cagou na retranca, não virou mais nada. E o próprio Charles, Corinthians também já improvisou e não aconteceu nada. Nada que possa fazer um lateral reserva para o Mateuzinho. Então hoje sim, diante de todas essas situações e diante de um clube que está no transfer ban sem possibilidade de contratações, eu vejo com muito bons olhos uma volta do Fagner que pertence ao Corinthians, tá, fiel? Já me falaram, corintianeiro, como que o Corinthians vai contratar o Fagner se ele está no transfer ban? Fiel, essa pergunta ela é muito fácil de responder, porque o Fagner ele já é jogador do Corinthians. O Corinthians não vai precisar contratar. É só um contrato que vai vencer e o jogador retorna para o Corinthians, tá? Pelo menos é essa informação que eu tenho para trazer para vocês referente ao Fagner. Corinthians podendo se reforçar com alguns reforços que já era da casa, tá? O mesmo vale também para o Pedro Raul, só que o Pedro Raul eu vejo com muito bons olhos, muito mais do que o Fagner. Ah, corintianeiro, mas por quê? Ele também saiu do Corinthians aí totalmente ridicularizado, né? Pedro Raul ganhava 800 mil no Corinthians e veio por uma quantia enorme, que inclusive está no Ceará e o Corinthians ajuda a pagar o seu salário. Então ele volta para o Corinthians, o contrato, sim, dele começar, vai ganhar os 800 mil reais novamente, mas vem cá, o Romero ganha 1.200.000, não faz um gol há quanto tempo já faz? O Pedro Raul no Ceará, ele tem 39 jogos, 14 gols. É o mesmo número de gols que o Yuri Alberto tem. E ele está jogando no Ceará, que é um time inferior. E a gente não tem um jogador com as mesmas características do Pedro Raul no Corinthians. Um cara de área, um cara alto, um cara bom na bola aérea. Então o Corinthians ganha muito com a volta do Pedro Raul. E de repente esse empréstimo que o Corinthians fez para o Ceará cabe de muito bons olhos, porque melhorou para o Pedro Raul. Pedro Raul respirou novos ares, saiu daquela pressão da torcida, conseguiu fazer ótimo campeonato por lá, fazendo 14 gols e está aí pronto para retornar ao Corinthians aí, na minha opinião, podendo dar a volta por cima e quem sabe se tornar aquele Pedro Raul do Goiás
que encantou os olhos aí, onde ele começou a se credenciar para o futebol brasileiro, tá? Então, Pedro Raul, a chance não é grande, a chance é enorme dele voltar para o Corinthians, mas também se engloba na mesma situação do Fagner. Eu não estou cravando que ele será jogador do Corinthians. Pode haver negociações, o Ceará pode fazer uma boa proposta, o Ceará é um time controlado, tá, fiel? Não se enganem. Pode fazer uma boa proposta para comprar o Pedro Raul do Corinthians, isso a gente vai ter que aguardar para ver. Mas hoje a intenção do jogador, nem fala que é do Corinthians, tá? A intenção do jogador Pedro Raul é retornar para o Corinthians, porque sim, ele quer dar a volta por cima jogando num grande clube do futebol brasileiro. E no Corinthians não é só o grande clube do futebol brasileiro, é o maior clube do futebol brasileiro. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião, se você está de acordo com a volta do Pedro Raul sobre tudo isso que foi dito ou não. Sua opinião é de grande importância aqui para esse canal. Fiel, vocês perceberam aqui que o meu jeito de trabalhar, eu vou dando uma informação atrás da outra. Eu não fico de papinho, eu não fico de enrolação, porque eu entendo que o seu tempo é importante. Então aqui é uma informação atrás da outra, sem ficar contando historinha, tá? Sem ficar aqui ludibriando vocês, falando sempre a verdade sobre o melhor do Corinthians, sobre o melhor que acontece nos bastidores do Timão. Então por isso que eu reforço aqui para vocês, pedindo novamente o seu like e sua inscrição nesse canal. Vamos fazer esse canal ficar tão grande quanto o canal do Corintianeiro, tá bom? Fiel, para encerrar, vamos trazer uma informação bombástica aqui referente a Dorival Júnior. Então bora lá, bora falar de Dorival Júnior, porque eu tenho informações, essas informações não são boas, tá? Mas eu entendo completamente com as informações que chegaram sobre se o Dorival tomar essa decisão, que é sair do Corinthians. É isso mesmo, tá, fiel? Corintianeiro, mas como assim? O Dorival chegou mal das pernas, agora que ele está se restabelecendo, com a volta de Yuri, Garra e Memphis, jogando junto, vai voltar o André Carrillo, agora que o Dorival Júnior está conseguindo emplacar esse time, como assim o próprio Dorival pode pedir demissão no final do ano? Pelo simples motivo, eu vou explicar para vocês. Dorival chegou no Corinthians, fiel, com a promessa de 4 reforços. 4 reforços além dos jogadores que lá já estavam, tá? Não se enganem. E não foi prometido, não foi cumprido nada do que prometeram para o Dorival. Absolutamente nada, nenhuma vírgula. Apenas o salário que ele ganha, que inclusive é um salário muito bom. Só que treinadores credenciados no futebol brasileiro, como o Dorival Júnior, por exemplo, que é um treinador que já rodou vários clubes, é um treinador consagrado, tá? Vem de um fiasco da seleção brasileira, é verdade, mas vem de título de São Paulo e Flamengo, é um treinador consagrado, onde já passou por vários clubes, já fez ótimos e ótimos trabalhos, tá? Só que treinadores consagrados com a vida feita financeiramente, o Dorival Júnior é um treinador milionário, tá? Com a vida feita financeiramente, você não consegue ludibriar o treinador com um bom salário para ele ficar e encarar qualquer coisa que está por vir, tá? Ah, Dorival Júnior ganha 3 milhões no Corinthians? Beleza, aproximadamente? Tá bom. Então tá bom. Dorival não fica no Corinthians pelos 3 milhões, porque esses 3 milhões para ele já não é tão importante. É lógico que o dinheiro é importante sempre, mas esse dinheiro já é tão importante como era antigamente pro Dorival lá no início. Então ele prefere sair do Corinthians, não ganhar os 3 milhões e ir para um clube onde você tem um planejamento melhor para ganhar títulos, conquistar títulos, do que ele ficar no Corinthians, vindo de um fiasco da seleção e tendo a grande chance de cometer outro fiasco no comando do Corinthians se as coisas não se resolverem. Mas, corintianeiro, eu ainda não estou entendendo como assim ele pode pedir essa demissão, como assim as coisas não se resolveram. Fiel, Corinthians se encontra no transfer ban. Corinthians está impossibilitado de fazer novas contratações e a gente tem um presidente fantoche, que é dominado pelo Romeu Tuma Júnior e outros conselheiros, que não faz absolutamente nada, não dá para nós uma luz, não vai dar uma entrevista e falar a gente vai pagar o transfer ban assim, assim, assado, onde a gente não sabe onde vai sair do transfer ban. Até então, no presente momento, a gente não conseguiu fechar com o Master, a situação se agrava para fechar com o Master, vamos ter que torcer para a Esporte da Sorte renovar com os valores um pouco a mais, porque a multa já voltou para 100 milhões de reais. Então, a possibilidade de pegar um recurso de adiantamento para pagar esses transfer ban, ela já é nula. A gente tem que sonhar, implorar para uns dummies rights para ter um adiantamento, para pagar uma parte do transfer ban, porque vem mais transfer ban ainda. A gente hoje está com o Kaká em 41 milhões, juntando tudo juros, tá? Tem gente que fala que é 30 e poucos, mas já o próprio Osmar Stabile já falou 41 milhões de reais com correções monetárias aí e os juros, tá? 41 milhões de reais. Vai entrar mais o Garro, que é mais 27 ou 30 e poucos. Vai entrar mais o Kaká, do Tokushima Vortex Japão, que o Corinthians não pagou. Vai entrar mais o Michael. Vai entrar mais o Matias Ross, que é mais 40 e poucos milhões de reais.
Então a situação do Corinthians hoje, ela não é ruim, ela é totalmente péssima. E qual treinador credenciado no futebol brasileiro que vai ficar num time que ele sabe que, além de não contratar, vai sair jogador? Porque o Corinthians não fica com o Memphis na situação de que tá o Memphis ganhando essas premiações milionárias, Corinthians devendo 23 milhões de reais pro Memphis, o Memphis não vai ficar no Corinthians, esquece. Primeira proposta melhorzinha que ele tiver de um time da Europa, que não seja de Turquia, para esses lados isolados, ele vai embora do Corinthians. Fora que a multa do Memphis é uma multa de, vamos dizer assim, que está totalmente na mão do jogador. É uma multa ridícula. É 60 milhões de reais, onde 50% é do Memphis, 50% é do Corinthians. Se o Memphis sair hoje do Corinthians, o Corinthians ganha 30 milhões, o Memphis 30. Então é muito fácil tirar o Memphis do Corinthians. O Yuri Alberto está em xeque se ele fica no Corinthians ou não. Eu acredito que ele não deve ficar no Corinthians no final do ano. Já tem sinalizações de propostas milionárias que vão pitar para o Yuri Alberto. O Garro é sempre uma caixinha de surpresa. O Zenit tá fiel. Eu tentei falar lá no vídeo passado, para quem acompanhou os dois vídeos, põe um ok aí. Tentei lembrar o número do Zenit aí, que teria propostas pro Ranieri, e eu acabei aqui me confundindo lá, e agora lembrei, é o Zenit. Lembrei aqui no segundo vídeo para trazer para vocês. O Yuri Alberto já teve aí, que veio do Zenit, né? O Yuri Alberto já teve propostas da Inglaterra. Propostas gigantes, tá fiel? Propostas gigantes. O Zenit tem nada a ver, tá fiel? Só tô falando do Zenit aqui porque eu esqueci lá no outro vídeo. Para quem assistiu os dois vídeos vai entender. Mas a Inglaterra já sinalizou, o Yuri Alberto já ofereceu proposta de 200 milhões, o Corinthians recusou. Ah, corintianeiro, mas o Yuri Alberto renovou até 2030. E daí? Isso é apenas uma proteção entre clube e jogador para não acontecer a cagada que aconteceu com o Cauê Forquim. Tá? Então, renovou com o Yuri Alberto, aumentou aí seu salário, aumentou sua multa contratual, mas a multa contratual é apenas uma proteção. Se o clube chega lá, ó, Yuri, vem cá, a gente quer fazer uma proposta de 250 milhões, a multa cai, a multa é desfeita. Aí o Corinthians pega metade do Zenit metade, que ainda nem 100% é do Corinthians, é 50% do Corinthians, 50% do Zenit. Então é um turbilhão de situações negativas que o Dorival Júnior está pensando, eu vou ficar num Corinthians onde eu custei recuperar um clube, onde eu só tenho 11 titulares, não tenho um atacante reserva, não tenho um lateral esquerdo, direito reserva, não tenho um goleiro reserva, não tenho dois zagueiros reserva. Hoje a gente tem Gustavo Henrique e o Choca titular, o André Ramalho na reserva, mas dois reserva não tem. Kaká tá apto a jogar? Félix Torres não tá? Não tá. Thales Magno tá apto? Romero tá apto? Ah, Dorival, o que eu vou fazer nesse time? Um time que não pode contratar, que tá no transfer ban, um time que não tem perspectiva de título, eu vou ficar aqui brigando para não cair de novo? Não, tchau, tô fazendo minhas malas. E isso eu não tô opinando, tá? Eu tô comentando aqui para vocês, é informação, eu não tô opinando. A chance do Dorival sair do Corinthians é grande, corintianeiro, mas como você sabe disso? Com pessoas que a gente trabalha que chegam as informações para nós. Corintianeiro, a chance do Dorival ficar no Corinthians, o Dorival pode pedir o boné no final do ano e sair do Corinthians pela situação do clube de não conseguir reforçar para entregar para ele materiais humanos para brigar por título. 3 milhões de reais, o treinador prefere sair do clube do que ganhar 3 milhões de reais mensais, mas mantém o seu status intacto, vai ir para outro clube que tem condições de disputar título, ir para uma Libertadores, disputar um Super Mundial. O treinador quer status. Se ele vem de fiasco na seleção, uma temporada meia boca do Corinthians esse ano, e na próxima briga para não cair de novo, e Dorival caiu de produção, fez um fiasco lá na seleção, vem de 2 anos no Corinthians de fiasco. O status do treinador cai. O status caindo, também a sua folha salarial cai. Aí outros clubes vão contratar o Dorival e já não vai estar valorizado mais com títulos de Flamengo e São Paulo, que já foi lá atrás. Eles só vão lembrar do fiasco na seleção e do fiasco no Corinthians. Então, se o Corinthians não entregar para o treinador condições de trabalho, ele vai sair do Corinthians no final do ano, tá? Vocês podem ter certeza. E a gente vai ter que engolir aí um Ramon Dias novamente, tá? Há quem gosta, eu também gosto do Ramon Dias, ajudou a gente na época, mas ainda eu não acho que é um treinador melhor do que o Dorival Júnior, tá? Então, se o Corinthians não sair desse transfer ban, não entregar um projeto pro Dorival, olha, a gente vai contratar 3 a 4 jogadores, vamos conseguir manter esse elenco, a gente vai manter esse vai embora, não tem jeito, esse vai embora, não tem jeito, mas a gente vai te entregar 5 reforços da sua escolha, 4 reforços da sua escolha, 3 reforços de peso e 3 reforços aí que são apostas. Se o Corinthians não entregar isso pro Dorival, o Dorival tá fora do Corinthians, tá? Eu bato no peito e eu cravo. Se o Corinthians não sair do transfer ban e não entregar materiais humanos pro Dorival Júnior trabalhar, não entregar uma proposta hábil, o Dorival vai pedir demissão do Corinthians. Isso eu tenho certeza, tá bom? É informação, não é opinião. Fiel, deixa o seu like, comenta o que vocês acharam desse vídeo, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Aqui a gente volta agora com 3 vídeos diários para vocês
2 no Corintianeiro e um aqui no Corintianeiro 2.0, tá bom? Quero agradecer demais a sua presença aqui, meu muito obrigado por tudo, que Deus possa abençoar a sua vida imensamente e vai Corinthians!